Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui no portal de Minas Gerais, em Extrema, essa terra abençoada, para se alimentar dessa palavra, desse maná, esse pão fresquinho que vem do céu todos os dias de manhã. Como primícia, nós ficamos aguardando as cenas dos próximos capítulos. Assim como uma novela, é lógico que a novela é ficção, aqui a diferença é que é a pura realidade, De fato, a Bíblia não é um livro qualquer, É um livro que verdadeiramente fala conosco. E hoje nós vamos degustar, de mais um capítulo aí. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 3, e tem assim umas coisas bem interessantes, Sim. A gente pensa que não, mas a gente está aqui sempre aprendendo algo novo da parte de Deus. E hoje vai trazer um ensinamento muito importante para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim a palavra do Senhor: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amon, de Ainoã, a Jezerita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Egla, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Então ele inicia esse primeiro capítulo aqui, o início, ele dá na verdade a continuidade do capítulo 2, Sim. E agora que entra mesmo aqui, vamos dizer assim, no capítulo 3, com um assunto recorrente. Sim. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai e seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo me queres hoje culpar por causa desta mulher? Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner. Se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então de sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta, e ele voltou. Falou Abner com os anciões de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele.
Davi ofereceu um banquete a Abner e os homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe a toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu e ele foi-se em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi soubesse. Bom, quero só abrir um parênteses aqui para lembrar vocês que Joabe, ele era irmão de Azael, quem no capítulo anterior estava perseguindo Abner, o qual falou para ele no versículo 22, tornou a dizer-te: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra, e como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão. Então, no capítulo anterior, Azael estava ali perseguindo Abner, o qual ali num golpe de querendo se defender acabou matando Azael. Então aqui Joabe estava ainda movido por aquele sentimento de ódio, de ira, né? De vingança. De vingança. Então ele soube que Davi recebeu ali Abner e que o despediu em paz e não gostou nada disso. Eles ficaram irados, né? Eles até voltaram contra o próprio rei Davi, sim, questionando, indagando ele, porque você receber Abner aqui, ele é aliado, é um dos comandantes do exército de Saul. Você sabe muito bem a intenção dele, ele veio aqui para espiar, para ver todo aqui o cenário aqui, para depois nos atacar, né? E aí, engraçado, né? A gente vê isso, né, amor? E você vê que Davi, ele era diferenciado. Muito. Ele era muito diferenciado, porque, olha, se fosse qualquer outro rei, certamente Abner não ia sair daquele local, né? Certamente estaria preparando uma cilada para matar Abner e exterminar de uma vez por toda essa geração de Saul. Mas não, ele não queria o mal para os seus inimigos. Não. Né? Você vê tanto o rei Saul, tanto que ele foi perseguido e ele simplesmente poupou a vida dele, né? Não tocou ali no ungido do Senhor. Sempre ressaltava isso. Não vou tocar e Abner no não gostava de Davi. A gente via. Abner, ele era um braço direito de Saul, era como se fosse um filho. Não era um filho de sangue, mas ele estava liderando todas as guerras junto com Saul. Então, provavelmente ele tinha aquele sentimento. Ele estava ali estabelecendo uma aliança, né? Concordou em estabelecer uma aliança com Abner, estava indo em paz. Mas a gente vê aqui Joabe, né? Então, pedindo para ele voltar, né? Voltar e vai se vinga, né? Ele vai dar continuidade aqui no texto. Sim. E você vai ver que ele volta para se vingar, né? De Abner. Então, assim, a Bíblia nos ensina, né? Que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. E Davi, ele tinha essa essência, ele respeitava seus inimigos. No entanto, que a gente vai dar continuidade no texto, você vai ver que ele chorou, ele ficou em pranto. Fato é que a gente analisando aqui, a gente pensa que Joabe talvez achava que Davi iria apoiar ele nessa decisão, porque ele também era fiel a Davi, gente. Ele não era um rebelde, ele estava movido com o coração à vingança, mas no fundo ele achava que aquela atitude dele ia agradar o rei. E ele também foi surpreendido, porque o versículo 27 diz: tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu. Agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Sabendo depois Davi, disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner.
Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi, seguindo o féretro, sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo, e o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner, como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Misericórdia, não? Isso daqui parece que pesa mais do que qualquer coisa, né? Retribua aqui o Senhor ao qual fez mal, segundo a sua maldade. Ou seja, né? Que Deus retribua cada um segundo a sua semente. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença nessa hora, para lhe agradecer, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, Senhor, mais um dia se alimentando da Tua palavra, essa palavra que nos trouxe o entendimento, Pai, hoje que necessitamos, Senhor, de orar, Senhor, por aquelas pessoas que nos perseguem. Nós devemos orar, Senhor, e não desejar o mal para os nossos inimigos, mas sim respeitar, Pai, assim como Davi respeitou a Abner, Pai. Que a gente venha ter um coração puro, sincero, reto diante do Senhor. E não desejar o mal para o outro, porque aquilo que nós desejamos para o outro acaba se retornando para a nossa vida, Senhor. Que a gente não seja movido, Senhor, pelo ódio, pelo rancor, pela inveja, Pai. Mas sim pela bondade, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito excelente, Pai. Esteja sobre a nossa vida no dia de hoje, nos guiando, nos guardando e nos livrando de todo o mal. É assim que eu lhe peço sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor. E luz que clareia nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.